Olá, concurseiros! Hoje o assunto será português para o Instituto AOCP. Eu trouxe aqueles temas mais quentes, aqueles temas que sempre tem caído em todo concurso do Instituto AOCP, com macetes e dicas para você poder gabaritar na hora da sua prova, tá? Banca Instituto AOCP é a banca da Polícia Militar do Espírito Santo. Mas se você não vai fazer Polícia Militar, assista também, que serve para qualquer concurso de nível médio da banca AOCP. Tá? Para não ter enrolação, vamos para a questão número 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de concordância no excerto citado. O que é falando de desvio de concordância? Quer dizer que a concordância aqui está errada. Primeiramente, vamos olhar a concordância verbal. O que é concordância verbal? Você pega o verbo e pergunta para ele quem ou que. A resposta será o sujeito. E se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Deu para entender até agora? Então vamos na letra A. Independente de qual sejam. Sejam o quê? Vamos perguntar para o verbo. Que ou quem? Seja o quê? Independente. Independente está no singular. Então, independente de qual seja. Tá vendo? Seja deveria estar no singular. O que eu falei para perguntar? O que ou quem? Eu achei o sujeito, independente. Esse independente é no singular, então seja também deveria estar no singular. Como eu quero a questão errada, já encontrei ela. Vamos olhar as outras? Vamos lá. Só para a gente guardar como é que faz isso aqui facilmente. Ó. B. Pessoas foram. Quem foram? Pessoas. Pessoas está no plural, o verbo está no plural. Está certinho a letra B. Letra C. As unidades habitacionais se tornaram um verbo. Quem se tornou? As unidades. As, veja o artigo está no plural. Unidade está no plural. Então, tornaram está no plural. Viu como concordância verbal é fácil? Não tem segredo? Vamos olhar a letra D. Acontece que nem sempre somos conscientes de nossas reações. Nem sempre somos conscientes. Tá vendo? Tá tudo no plural. Somos conscientes, nossas reações, tudo no plural. Bonitinho. Letra E. Muitas dessas características ambientais não podem ser vistas. O que não podem ser? Muitas características. Ou seja, muitas dessas características, tudo no plural. Então, podem no plural. Tudo está certo. A única que está errada aqui é a letra A. Por quê? Qual seja? Independente. Independente é no singular. Então, seja deveria estar no singular. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a substituição do verbo em destaque em existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão. Respeite as normas de concordância. Outro macete que a banca Instituto AOCP sempre cobra nas suas provas. O verbo haver. Quando eu comecei a ler aqui, fala existem, você pode ter certeza. Aí que está o erro. Por quê? E tá vendo que as questões têm o há múltiplas, há múltiplas. O verbo haver, no sentido de existir, sempre ficará no singular. Não importa se existem, está no plural. O verbo haver, no sentido de existir, vai estar no singular. Então, a nossa resposta aqui só pode ser a letra A. Por quê, né? Não, na letra B, quer dizer. A letra A faz. Se você trocou o existem, que está no plural, tem que ser fazem múltiplas. Por quê? A gente pergunta para o verbo. O que faz? Múltiplas explicações. Múltiplas explicações está no plural, então fazem deveria estar no plural. Então a letra A está errada por isso. Na letra C faltou o H, do há múltiplas. E na letra D, está no plural. Falei, verbo haver, no sentido de existir, singular. E existem, por que você tirou existem, está no plural, e colocou no singular e achou que ia ficar certo? Por quê? O que existe? Múltiplas explicações, está no plural. Então tem que continuar no plural. O único que não vai seguir a regra da concordância verbal é o verbo haver, que no sentido de existir, fica sempre no singular. Tá entendendo? Quer ver mais uma exceção que sempre cai no Instituto AOCP? Veja essa próxima questão.
Assinale a alternativa em que as alterações feitas no período. Faz mais de um mês que chegou o vizinho novo na casa que era do seu Érico. E até agora a gente não sabe quem é que foi morar lá. Estão corretas? Olha só. Agora aqui, ó, veja o início. Tudo fazem. Faz ou fazem. Faz ou fazem. Então o erro tá aí. Tá? Ele tá querendo saber a correta. Se ele está querendo saber a correta, você tem que lembrar o que o Banco Instituto CPI sempre cobra? Com o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, sempre fica no singular. Você lembra? O haver lá, no sentido de existir, sempre fica no singular. O verbo fazer, sempre no sentido de tempo decorrido, também fica no singular. Então aqui, ó, faz mais de um mês, tá vendo? Tem que continuar no singular, por quê? Sentido de tempo decorrido. Então não faz mais de 2 meses. Por quê? Geralmente na concordância verbal a gente concorda com o número, mas o verbo fazer é uma exceção. Então você não pode concordar esse fazem com 2 meses. Por isso a letra A está errada, por isso a letra C está errada. Ou então a gente for entender a B e a D, não é? Então vamos ver a B. Faz mais de 2 meses que chegaram. Até aí a B e a D tá igualzinho, ó, vizinhos novos na casa, que era do seu Érico. E até agora a gente não sabe quem. Aí, a única coisa que está mudando dos dois. Um tá falando que foi morar lá, e a letra D falou são que foram morar lá. O faz, quem que é? O está concordando com o faz. O faz não está no singular? Então é no singular. Né? Tá vendo? Quem é? Outra coisa, quem? O está concordando, na verdade, com quem, tá? Toda vez que tiver o quem, vai estar no sentido de singular, tá? Com quem tem definido. Quem é que? Quer mais exemplos disso aqui? Eu tenho um vídeo aqui no canal da PM de São Paulo. Lá tem uma... Ela adora cobrar a banca... Lá é FGV. Adora cobrar esse tal de quem. Sabe? Vai ter uma questão lá cheia de quens, tá? Vídeo português da FGV. Assista. Por quê? Tudo é PM. Então, vai te ajudar bastante também a interpretar o Instituto OCP. Lá você vai ter mais exemplos de quem é. E quem tiver com uma dúvida, quer conversar comigo, procura no Instagram, Concurseiro Nômade. Pelo menos 2 vezes no dia estarei entrando no Instagram para poder responder as suas perguntas. Vá lá, dá um bom dia, um alô, converse um pouquinho comigo. Vá, quem sabe, lá sempre tem postagens novas, diferentes daqui do YouTube, tá? Notícias de concursos públicos, de editais e tudo mais. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa em que o uso do sinal indicativo de crase nas expressões destacadas está correto. A. Só na semana passada fui a 2 despedidas. Vamos lá, o que seria crase mesmo? Crase, preposição a mais artigo a. Isso que é ensinado na escola. Porém, muito difícil a gente encontrar esses 2 a. As professoras falam, quando você achar a preposição a e o artigo a, você está vendo 2 a, você põe crase. Mas eu não consigo visualizar esse a. Então o que você vai fazer? Você vai procurar assim, um a que tem alguma coisa feminina depois dele. Aí pode ter crase. Se tiver masculina não tem crase, se tiver algum numeral não tem crase, se tiver lá pronomes, do caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles, se tiver lá também pronomes indefinidos, alguns, não tem crase nesse caso, tá? Vai ter crase se tiver algo feminino que não seja pronome. Vamos olhar as alternativas? Nessa letra A, duas é numeral, cancelei, não tem crase. B, eu vejo pelo menos meus próprios netos. Quanta diferença no jeito que eles tratam as tias. Tia feminino? Ótimo. Então o que você vai fazer agora para saber se tem crase? Tirar tias e colocar uma palavra masculina. Boi. Quanta diferença no jeito que eles tratam os bois deles. Diferença como ele trata os bois deles. Põe tio então. Diferença no jeito que eles tratam os tios deles. Se ficou os, igual eu falei, não tem crase. Se ficar aos, teria crase. Tá? Então, letra B, não tem crase. Esse é o macetinho. Tira a palavra feminina, coloca uma masculina. Se ficar o,
não tem crase. Se ficou aos, tem crase, tá? C, eu ainda tinha que pedir bênção à família. Família é alguma coisa feminina? É. Ninguém fala ó família, assim, sempre é a família. Então vamos substituir família para alguém masculino, padre. Bênção, vou lembrar de padre, né? Eu ainda não tinha que pedir bênção ao padre. Pastor, eu ainda tinha que pedir bênção ao pastor. Tá vendo que dessa vez ficou ao? Então nesse caso tem crase e a nossa gabarita questão. Tá? É assim que você vai fazer. Tira a feminina, põe a masculina. Se ficou ao, tem crase. Eu costumo sempre colocar boi. Boi sempre dá, ó. Eu ainda tinha que pedir bênção ao boi. D. São dois velhos. O que a gente vai poder fazer contra a criminalidade? O que a gente vai poder fazer contra o criminoso? O que a gente vai poder fazer contra o boi? Tá vendo? Ó. Não tem crase. Esse é o macetinho da crase para o Instituto AOCP. Mais uma questãozinha. No período, mostrar respeito por ele e diz: você é nosso parceiro rumo à sociedade sustentável. O acento indicativo de crase foi empregado porque... O que eu falei que é crase? Isso aqui cai bastante no Instituto AOCP. Vi várias questões perguntando o que é crase. É a junção do artigo feminino e mais uma preposição a. Então vamos olhar a letra A. Houve a junção da preposição... Não, isso, preposição a, que rege rumo, com artigo a, que acompanha o substantivo feminino. Ou seja, tá vendo? Artigo mais preposição. Aqui falou preposição mais artigo, só inverteu a ordem. Mas dá na mesma, então é nosso gabarito da questão. Então não tem nada a ver com falar lá de função da preposição a, que rege o verbo. Não é que rege o verbo, que rege o rumo. Tá vendo que rumo que está antes do a? Rumo a algum lugar. Letra C falou junção de pronome. Não é pronome. Sempre é preposição mais artigo. Tirando isso, é errado. Na D, o trecho A corresponde a uma locução de... Não, tá vendo? É preposição e artigo. Se falou outra coisa, está errado. Letra E, o trecho a sociedade não tem função de objeto. Não importa se é objeto direto ou indireto. É artigo e preposição. Cai bastante no Instituto AOCP. Várias questões pedindo isso aqui com outras palavras, mas sempre pedindo isso. Artigo e preposição. Tá? Gabarito letra A. Assinale a alternativa em que os pares de palavras são acentuados de acordo com a mesma regra. Agora já não é crase mais. Agora são regras de acentuação. Qual que é o macete que eu te dou? Você não tem que ficar decorando a regra das oxítonas, regra da paroxítonas, regra não sei do que, terminação não sei do que. Esquece isso. Você vai lembrar o seguinte. Se você está querendo aqui acentuar de acordo com a mesma regra, tem que estar o acento na mesma posição. E você conta sempre de trás para frente. E, por exemplo, se o acento está na última sílaba, tem que estar na última sílaba também na outra palavra. Se está na primeira sílaba, tem que estar na primeira sílaba. Se tem ditongo em uma das palavras, as duas têm que ter ditongo. Se tem ato, as duas têm que ter ato. Só isso você tem que decorar. Tá? Então vamos lá. Até e por quê? Veja que o acento é até diferente. Como é que vai ser a mesma regra? Tá vendo a lógica? O B, não e tem. O acento é diferente. Como que vai ser a mesma regra? Explica aí. Você não tem que decorar a regra. Só tem que olhar. Tem que ser igual. Implicações e construídos. Tá vendo que construídos tem o hiato? Construídos. Hiato quer dizer, tá vendo que tem o e o i, duas vogais juntinhas? Mas quando você vai separar a sílaba, o i fica sozinho? Chamamos de hiato. Quando as duas vogais ficam juntas, chamamos de ditongo. Se tem duas vogais juntas em uma das duas palavras, as duas têm que ter esse ato ou esse ditongo para ser a mesma regra. E outra coisa, aplicações e construídos, acentos são diferentes. Construídos está na segunda sílaba de trás para frente. Dos, is. Implicações está na última sílaba. Não tem jeito, essas duas palavras são totalmente diferentes. Não tem como estar na mesma regra. E até. Poderia ser a última sílaba, só que uma monossílaba. Mas a letra E, então.
Edifícios, equilíbrio. Veja que os dois terminou com IO. Duas vogais. Veja que os dois, o acento é o mesmo acento. Veja que equilíbrio e edifícios, os, si, fi, terceira sílaba de trás para frente. Li, terceira sílaba de trás para frente. Está muito mais igual essa letra E do que a letra D. Então, tá a mesma regra de acentuação. É assim que você vai resolver todas as questões da mesma regra de acentuação, tá? Vamos fazer mais uma para a gente gabaritar a acentuação na Banca Instituto OCP. Considerando as regras de acentuação dos vocábulos em língua portuguesa, assinale a alternativa cujo termo destacado receba acento pelo mesmo motivo que antropológica, empregado em a família, sobre uma perspectiva antropológica, é um grupo social concreto. Vamos lá, antropológica. Terceira sílaba de trás para frente e já viu que tipo de acento que é, não já viu? Então a gente tem que achar uma palavra bem parecida com ela. Vamos lá. Família, terminou com ditongo. Olha lá, família. Tem duas vogais junto. Isso que eu quero falar. Antropológica já não tem, então não pode ser letra A. B. Essas relações sociais podem contribuir para a prevenção do adoecimento mental, podendo fazer parte de um mecanismo chamado resiliência. Tá vendo? Duas vogais juntas no final? Antropológica não tem, então não pode ser. Todavia, o estado emocional do outro também precisa ser levado em consideração. Consideração, o acento já é diferente. E também o acento é na primeira sílaba de trás para frente. Não é o caso de antropológica. Então tá errado. Tá? Letra D, a abordagem não empática. Catipá, terceira sílaba. Antropológica. Então, cagiló, terceira sílaba. Então, gabarito só pode ser a letra D. Tá vendo? Só procurei palavra que é bem parecida, com acento ao mesmo, no mesmo local contando a sílaba, e se tem hiato de tom. Você não tem que saber as regras de acentuação, não. Tem que saber os macetinhos, tá? Essa aula tá ficando grande. Eu quero que você deixe aqui embaixo para mim qual que é o próximo tema de português que você quer, que eu vou trazer aqui para você. Eu trouxe aqui os temas que eu sei que vai estar na hora da sua prova. Tá vendo que são questões atuais de 2021 que eu tô trazendo aqui para vocês. Lembrando, quem não tem um curso ainda para PM do Espírito Santo, você quer uma apostila, eu já procurei alguns cursinhos aí, tô deixando o Gran Curso e a Nova Concursos. Não, concurso está com preço excelente, ambos estão com desconto. Na descrição desse vídeo aqui você consegue comprar ambos com desconto, qualquer um dos dois cursinhos, tá? Se você quer uma apostila impressa em casa, vai ter. Se quer um PDF, tem que também. Quer um curso completo? Tem também. Tá tudo na descrição desse vídeo aqui para você se dar muito bem na hora da sua prova, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure lá no Instagram.